Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós falaremos um pouco a respeito do perdão, isso levando em consideração que nós estamos em uma série sobre os atributos do Senhor. Na semana passada nós falamos sobre a sua imanência, sobre o fato de ele ser um Deus resgatador, sobre o fato de ele ser um Deus libertador e poderoso, diante das lutas e das batalhas. E nessa semana eu queria trazer à tona aqui esse atributo específico do Senhor, que é o do perdão. Ele é perdoador. E com isso eu quero falar também que esse atributo da parte do nosso Deus, ele é um atributo que é comunicável. Então, durante a exposição do texto e as reflexões que nós faremos aqui, nós vamos poder observar algumas aplicações práticas dessa aplicação, desse atributo do Senhor e dessa comunicação que ele nos deu, desse atributo do seu perdão. O texto que nós vamos ler está em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 13. Vai falando assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O primeiro ponto que eu quero frisar diz respeito a essa parte final. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Para que a gente possa conhecer um pouco a respeito do Senhor e dos seus atributos, eu sempre tenho como prática aqui em casa e também nos devocionais demonstrar que nós só podemos conhecer algo a respeito do Senhor, a respeito daquilo que ele se revelou para nós. Quando nós vamos examiná-lo, examinar a Escritura, porque não tem como examiná-lo, né? Tem como examinar aquilo que ele revelou. Quando nós vamos examiná-lo e aprender um pouco a respeito do que ele nos legou, nós precisamos compreender as maneiras sobre as quais ele exerceu esse perdão, a maneira sobre a quais ele exerceu determinada atividade que ele exerce, né? Tanto do amor, quanto do perdão, quanto da imanência, enfim, como foi discutido nesses tempos que nós temos tendo aqui de devocional. E como hoje o foco é perdão, nós precisamos aprender um pouco como ele tem exercido, ou como ele exerceu e como ele exerce ao longo de todo o plano redentivo esse perdão sobre as nossas vidas, e aí a gente vai fazendo algumas aplicações práticas. Então, o primeiro ponto que é interessante nós percebermos como o Senhor exerceu o perdão é o ponto desse perdão dele ter sido algo provado por ações. Lá em Romanos, capítulo 5, no verso 8, vai falar assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para morrer em nosso lugar. Isso significa que ele provou o seu amor para conosco, provando assim o seu perdão também em consequência, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, demonstrando esse perdão em nosso favor, que é um perdão provado por ações, ou seja, ele podia ter somente mandado um mensageiro, não um anjo, informando que ele nos perdoava, ele podia de alguma maneira ter escrito, né, ou expresso de alguma forma que ele nos perdoava, mas ele optou por um outro caminho, ele optou por um caminho de provação, de demonstração. E essa demonstração foi o fato de ter Cristo enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí nós já fazemos a primeira aplicação desse nosso devocional, que diz respeito a como nós também devemos proceder quando diante de nós um irmão ou até o nosso cônjuge, um filho, enfim, ele comete algum ato contra nós que requer essa postura de sermos perdoadores. Então, o primeiro ponto que, como o Senhor atuou, nós devemos atuar de forma provada. Nós precisamos provar esse amor, muitas vezes restaurando a comunhão, muitas vezes demonstrando que aquele fato que foi perdoado e tratado já não interfere nas nossas relações interpessoais. Nós não hoje precisamos morrer pelos nossos irmãos nesse sentido literal, mas no sentido figurativo de exercermos de alguma forma
a benevolência em favor dos nossos irmãos, o serviço em favor dos nossos irmãos, todos esses são atos que são provados por meio do amor que o Senhor nos legou, que foi advindo desse perdão. O segundo ponto que nós vamos falar hoje a respeito daquilo que o Senhor demonstra em sua palavra sobre o seu perdão, é que é um perdão sacrificial. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, fala que o Senhor, mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Com isso, eu quero dizer que o perdão que o Senhor exerce em favor das nossas vidas, exerce em favor daqueles que se achegam diante do Senhor, clamando pelo perdão dele, ele foi provado, ele foi demonstrado por essa morte sacrificial do Senhor. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós ali no madeiro ao receber sobre si a condenação que deveria vir sobre mim e sobre você, para que nós tivéssemos hoje benefícios da justiça de Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que, de forma prática, quando nós também somos ofendidos, ou quando nós somos os ofensores, e aí perdoamos ou somos perdoados, deve haver essa sacrificialidade dentro do contexto da interrelacionalidade. Ou seja, se alguém peca contra mim, é necessário que, além de provar com ações, eu demonstre isso com resultados práticos de desse caráter substitutivo. Isso um exemplo que eu posso dar aqui. Quando o seu cônjuge ele peca contra você, você provou já com ações e agora você quer demonstrar que você o perdoou de fato, nós devemos pôr em prática aquilo que em 1 João 3,16 muitas vezes é esquecido. Nós gostamos muito do conceito de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em 1 João fala assim, nisso consiste o amor. Se Cristo morreu por nós, agora nós morremos para os nossos irmãos. Ou seja, nós vivemos, de fato, para abençoar a vida dos nossos irmãos. Isso por meio do serviço, da piedade, isso por meio de uma vida sacrificial, de oração, isso por meio de uma vida prática em favor daquele irmão que foi o ofensor. Então, é uma forma de demonstrar esse aspecto, essa natureza de substitutividade. O terceiro ponto que eu quero falar a respeito do caráter de Deus e do seu perdão é que é um perdão perseverante. Lá em Lucas, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, se no dia seu irmão pecar contra ti, por 7 vezes, e por 7 vezes vier até ti e falar, estou arrependido, perdoa, aí o Senhor fala assim, perdoa a pessoa. É interessante porque isso demonstra uma perseverança no perdão. Se a pessoa ela te fere 7 vezes e ela vai e pede perdão, é lógico que esse 7 é só um número para demonstrar a superlatividade que deve haver nesse perdão, ou seja, que é um perdão muito grande, né? Não quer dizer que seja necessariamente 7, pode ser 10 ou 20, sei lá, enfim, pode ser uma vez por dia, mas há a necessidade de nós sermos perdoadores, perseverantes. Isso porque o Senhor é perseverante em nos perdoar. Nós constantemente ferimos a sua lei moral, constantemente rejeitamos o Senhor, ou falamos algo, fazemos algo que vai contra os preceitos do Senhor, contra a sua vontade preceptiva. Então, nós precisamos, diante disso, também sermos perdoadores perseverantes, fazendo com que a nossa vida venha expressar o próprio caráter de Cristo, que tem essa natureza de ser uma pessoa perdoadora. Então, se o seu irmão pecou contra você 1, 2, 3 vezes, e ele vai pecar, porque nós somos falhos, o texto de referência fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, e nós temos motivo de queixa um contra os outros constantemente,
Então, que isso seja de forma perseverante, sem nenhum empecilho. A pessoa arrependendo ou não, você deve exercer o perdão. É lógico que em termos de restaurar a comunhão, tem que ser analisado outros aspectos, né? Mas em termos de você liberar o perdão, isso é uma ordenança do Senhor, uma ordem do Senhor, no sentido, ordenança no sentido aqui de uma conclamação do Senhor, para que a gente viva uma vida dessa natureza, de sermos perdoadores constantemente. E aí eu pus algumas situações as quais podem nos acontecer caso nós não venhamos exercer esse perdão. Primeiro, a falta de perdão, ela adoece a alma, ela entristece o coração, ela contamina o amor que há entre ali no cônjuge ou então na relação interpessoal entre o filho. Ela pode gerar isso um rancor tal que venha ferir esse relacionamento, muitas vezes trazendo desânimo, muitas vezes trazendo empecilhos dentro do lar ou dentro dessas relações na própria igreja. Ela cria um abismo de separação e vai construindo, dia após dia, um muro, tijolo após tijolo, vai construindo um muro entre as pessoas, de forma com que esse relacionamento seja interrompido. Então, a falta de perdão, ela faz isso. Ela adoece nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa vida espiritual, e o Senhor mesmo fala, né, como consequência, quem não perdoa não pode orar. Exemplo, você não pode orar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem não perdoa não pode ir diante do altar do Senhor oferecer o seu sacrifício. Fazendo uma reminiscência, talvez a obra que hoje nós exercemos do ministério, atividade ministerial, se nós não perdoamos, nós não podemos viver uma vida piedosa, porque piedosa no sentido de exercer algum tipo de ministério, porque estamos impedidos pela própria dureza do nosso coração nesse aspecto. Não podemos ser perdoados, como eu disse, o texto bíblico ele é claro a respeito disso. A pessoa que não perdoa, ela adoece física, emocionalmente e espiritualmente. E, por fim, eu separei uma frase que eu já ouvi de um certo sábio, que é muito interessante. A falta de perdão, ela, em síntese, ela se resume a isso. Você beber um copo de veneno com a expectativa de que o outro é que vai falecer, que o outro é que vai morrer. Olha como que é interessante essa frase. Você bebe um copo de veneno pensando que o outro é que vai ser prejudicado, mas na verdade quem vai ser prejudicado é você, porque você vai ser entregue aos verdugos da alma, como fala em Mateus capítulo 18. Então, meu irmão, hoje a reflexão do nosso devocional é essa, de nós sermos, assim como o Senhor, ele é perdoador, de nós sermos perdoadores também. E eu te conclamo, eu te convido a ser dessa maneira um perdoador e você refletir sobre isso nesse dia. Tá bom? E Jesus te abençoe. Tenha um restante de dia abençoado aí, um restante de semana também.